Oi, tudo bem? Eu não sei vocês, mas Pokémon faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. E eu admito que até meus 6 anos eu não gostava da franquia. Eu achava que era algo muito besta. Até que eu fui na casa de uma amiga da minha mãe e vi o filho dela jogando Pokémon Black 2. E fiquei super empolgado pra jogar também. Então lembro de ter chegado em casa e ter pesquisado no meu notebook positivo horrível por jogos de Pokémon. E acabei baixando uma versão do Softonic chamada Pokémon Global Revolution. E no mesmo dia eu comecei a jogar, até chegar em Vermilion. E caso você esteja se perguntando que jogo é Pokémon Global Revolution, nem eu sei. Era uma hack ruim estranha que por algum motivo eu nunca conseguia passar de Vermilion. E eu tomei raiva bastante dela pra não querer abrir ela nunca mais. Mas graças a ela eu pude ter meu primeiro contato com a franquia. E eu posso admitir com toda certeza que eu vivi a melhor época da minha vida entre 2015 e 2017. Sério, eu consumia Pokémon igual um cracudo. Eu respirava Pokémon. Em poucos dias eu já estava assistindo Pokémon XY no Cartoon Network. E sério, que anime perfeito. Eu vou fazer um vídeo sobre esse anime um dia. Por final, eu não sei se vocês perceberam, mas meus vídeos meio que se interligam, tipo uma forma de spoiler. Eu tenho que parar de fazer isso. Uma das coisas que mais me marcou foi ter assistido a série de Pokémon X do Heitor, vocês se lembram? Tudo que me lembra esse tempo é muito nostálgico. O narrador era simplesmente maravilhoso. O nome dos protagonistas que o Heitor botava eram simplesmente muito engraçados para mim. Apesar de ser algo besta, literalmente gostoso, kkk. Foi graças ao Heitor que eu disse pra mim mesmo que iria comprar o Nintendo 3DS. E eu passei um ano me planejando até conseguir. E foi muito gratificante pra mim. Em meados de 2016, minha mãe fez uma viagem a trabalho com meu pai. E me deixou uma semana com minha avó. E foi outro mês muito viciante pra mim. Eu jogava Pokémon Soul Silver, White e Platinum o dia todo. E tinha descoberto a magia do Pixelmon. E eu juro que assisti mais de 100 episódios da série de Pixelmon no Goten Gamer. E era incrível, ele se esforçava pra fazer um conteúdo legal. Apesar de hoje em dia ser bem infantil. Então antes de eu iniciar os tópicos, eu gosto de fazer minha construção narrativa até chegar no clímax. Então, nada melhor do que começar do começo. Bom, Pokémon surgiu em 1996, criado por Satoshi Tajiri. E caso vocês não saibam, o nome do Ash em japonês é Satoshi, em homenagem a ele, dando início à nossa tão querida franquia, e introduzindo a região que ninguém aguenta mais, Kanto. Os primeiros jogos serviram para criar a base da franquia, e apesar de serem jogos inovadores para sua época, consegui simplificar os RPGs de turno, hoje eles são meio capenga. Sério, eu fui jogar Pokémon Red esses dias e é muito quebrado. Eu cheguei lá vendo e parei, talvez porque eu não aguento mais jogar em Kanto, mas Red e Blue deixam a desejar em muitos aspectos, mas graças ao tremendo sucesso que ele fez, eles puderam criar nosso tão querido anime, responsável por trazer felicidade a todos nós. Assim como o Flop fez um vídeo em homenagem ao final de Pokémon, um dia eu faço o meu, e aqui eu assisti o anime inteiro. O anime de Pokémon traz uma vibe tão gostosinha de aventura que eu simplesmente amo ele. Saindo dos primeiros jogos, tivemos a segunda geração, que eu tenho um misto de emoções. Eu zerei Pokémon Silver ano passado fazendo meus lock com Pokémons que tem a inicial do meu nome, e eu simplesmente fiquei meio traumatizado por ter treinado no Noctowl. Papo reto, que raiva eu tenho do Noctowl. O Johto é uma região interessante, porém muito mal aproveitada. Seja por sua Pokédex ou por ela ser praticamente Kanto 2.0. E simplesmente o Lugia de Johto, o melhor lendário da franquia, e só minha opinião importa. Acho que a abertura do anime resume bem ela. Tivemos a terceira geração também, que simplesmente dispensa comentários. Hoenn é mágica, tem uma das melhores Pokédex, porém tem muita água. E as rotas aquáticas são uma bosta, só tem Tentacool nelas. Mas Hoenn trouxe uma das melhores regiões da franquia. Introduziu os Pokémon Contest, batalhas em dupla, Batalha da Fronteira e simplesmente o Rayquaza. Mas como toda região, foi entre seus defeitos. E fora a água, eu simplesmente detesto o Team Aqua e o Team Magma. A trama deles é muito sem graça, simplesmente esquipável. Também tivemos os remakes de Red e Blue. Nada mais nada menos do que Fire Red e Leaf Green, que são a experiência definitiva de Kanto. Eles puderam fazer tudo o que eles queriam, sem se preocupar com as antigas limitações do primeiro Game Boy. Fire Red foi o primeiro jogo de muitos aqui, e eu gosto bastante dele. Devo ter zerado mais de 10 vezes, mas eu acho que fora as correções do jogo original e a adição das Seven Islands, é meio que só isso. Com a quarta geração, a coisa mais inovadora, por assim dizer, sobre Sinnoh, foi uma divisão entre ataque físico e Special. Eu não sou um grande fã de Sinnoh, só zerei Platinum uma vez, a Pokédex não é do meu agrado. Claro que eu tenho algumas exceções como os lendários e os iniciais. Diamante e Pérola me passa a impressão de serem jogos incompletos, tipo o Ruby e Safira comparado ao Emerald, mas eu considero Sinnoh pior. Mas eu curti jogar o Platinum. Mas se tem uma coisa que Sinnoh brilha, é com a trilha sonora. As músicas de Sinnoh são uma das melhores da franquia. Elas têm a vibezinha de Pokémon perfeita. Mas eu diria que quem carrega a quarta geração nas costas são os remakes de Gold e Silver, que são simplesmente um dos melhores remakes já feitos da franquia. Ou melhor, um dos melhores remakes já feitos dentre os jogos. Eles pegam o jogo original e melhoram em 100%. Seja os Pokémon te seguindo, que é simplesmente muito fofo, poder tirar foto com seus Pokémons, as transições entre rotas que aparece a ceninha que muda dependendo do horário do jogo, que é um detalhe genial por mais simples que seja. Adicionaram uma zona safari meio escondida, que eu só descobri na minha segunda play, a trama do Suicune que vem do Pokémon Crystal. Os remakes de Johto são feitos com tanto carinho que eles transmitem um sentimento especial. As músicas são muito boas, as cutscenes dos lendários também são lindas. Pokémon Hash Gold e Soul Silver são o início do auge.
porque pouco tempo depois eles lançaram a quinta geração de Pokémon, a melhor geração de Pokémon, os melhores jogos e o pior anime. A quinta geração foi um respiro pra franquia. Eles fizeram uma geração inteira do zero. Nenhum Pokémon repetido das outras regiões, não tem Zubat na caverna, é simplesmente perfeito. Eu admito que no começo eu tinha um certo preconceito com o Nova, mas quando eu decidi jogar novamente na pandemia, eu me apaixonei. Foi o jogo que mudou tudo. Os jogos pararam de se passar no Japão e foram ser ambientados em outros lugares do mundo. A história é muito boa, talvez a melhor da franquia. Só não afirmo isso porque eu estou com 3 jogos pra zerar ainda, mas preciso de Switch pra isso. A história faz a gente refletir sobre os Pokémons, se é certo capturar eles e arrancar eles de seus habitats e família. Temos também o Winnie, que é um dos melhores rivais / antagonistas. Ele passa uma certa sensação de melancolia. É meio complicado de explicar, mas o Winnie é da hora. As cidades de Unova também são muito fodas. Castelia é uma das melhores capitais dos jogos. Só perde pra Lumiose na minha opinião. A ambientação de Unova é muito bem feita. Sejam as cidades pequenas, a floresta, o deserto, as ruínas, ou até mesmo as estações do ano, que mudam o jogo inteiro. Eu tenho tanta coisa pra falar de Unova que ela merece um vídeo só dela. As músicas de Unova são muito boas também. Lembro de quando eu cheguei em Opelucid pela primeira vez. Eu simplesmente me emocionei com a música. A música de Virbank também me traz uma vibe muito legal. E eu fiz uma descoberta também recentemente assistindo o vídeo do Flop. Tem uma cidade que a música vai se construindo conforme você fala com os NPCs. E eu achei isso incrível, eu nunca tinha reparado. E com a Nova, tudo que é bom pode melhorar ainda mais. Porque Black and White são jogos maravilhosos, mas fizeram Black and White 2, que é tão bom quanto os primeiros jogos. São uma continuação direta da história do jogo anterior, abordando o que aconteceu com o Team Plasma, introduzindo novas cidades, líderes de ginásio e a Iris como campeã da região. Ok, eu vou parar de falar de novo por aqui, senão eu não vou conseguir terminar o vídeo. Mas saindo do auge da quinta geração, tivemos início à era 3D em Pokémon nos consoles, com a sexta geração, que é a minha preferida unicamente pela nostalgia, de ter jogado e acompanhado o anime na mesma época. Foi a única vez que eu consegui fazer isso, apesar de ter sido no finalzinho de anime. Kalos é muito importante para mim, mais do que qualquer outra região. Eu posso até não ser o maior conhecedor de Kalos, e posso admitir que o jogo tem vários problemas, como uma Pokédex curta, porém muito boa. O pós-game do jogo simplesmente não existe e praticamente não tem lendários em Kalos. É uma geração incompleta, mas que me completa mais do que qualquer outra. Kalos foi um sentimento único na minha vida. Talvez a essência de ser criança esteja enraizada nessa região. Eu poderia escrever sobre Kalos mais do que sobre Nova, por isso eu prefiro deixar pra falar sobre ela em um outro vídeo. Saindo um pouco dos jogos principais da franquia, eu quero fazer um desabafo sobre Pokémon GO, porque eu nunca pude jogar por ser criança. Porque ser criança e sair de casa com o celular na rua não é algo muito plausível, principalmente no Brasil. Então a única coisa que eu pude fazer foi usar meus 2 incensos e capturar os Pokémons que aparecessem na minha casa. Mas eu fui feliz assistindo a série do Leon e da Nilce, apesar de não lembrar de quase nada. Porém nada dura pra sempre, e tudo tem seus altos e baixos. E com Pokémon não foi diferente. Eu amo essa franquia do fundo da minha alma. Mas com o Switch a Nintendo começou a nos fazer de trouxa. Apesar de ter começado muito bem com Let's Go Pikachu e Eevee, eu considero jogos legais. São uma revisitação de Kanto interessante. Porém, eu tô enjoado de Kanto, a menos que saia um remake de Soul Silver ou de Fire Red. Mas tem que ser no estilo Scarlet e Violet mundo aberto. Mas sei lá, depois que vi Sword and Shield, Brilliant Diamond, Shining Pearl, Scarlet e Violet, os jogos ficaram piores. Como eu não joguei BDSP e Scarlet e Violet, vou apenas criticar a preguiça de fazer o remake, que é o pior remake da franquia, apesar de ser melhor que Diamond and Pearl. E Scarlet e Violet pelos problemas de performance e bugs. Foi um jogo lançado às pressas. Apesar disso, eu ainda quero muito jogar ele, mas Pokémon Sword and Shield não me escapa. Ele é divertido apesar de ser decepcionante. O corte na Dex é justificável, a ambientação eu não tenho nada a reclamar. O jogo é lindo, muito mais bonito que Scarlet Violet, mas ele deixa a desejar em certos aspectos, principalmente na Wild Area, que é simplesmente ruim. Eles tentaram vender a Wild Area como um mundo aberto para explorar, mas é muito mal feito, simplesmente é muito entediante. Se abandonasse a Wild Area para melhorar a região seria muito melhor. A história do jogo é horrível, não tem desculpa, ele quebra um pouco as expectativas. Suas DLCs são boas, mas são DLCs, você tem que pagar por elas. O jogo é basicamente andar pra frente. Galera é reta, o jogo é fácil, os Pokémons não são tão cativantes, os lendários são muito paia, mas eu tenho 2 coisas a elogiar. As batalhas de ginásio são muito épicas, as de Gigantamax são foda. Quando você tá no meio da batalha de ginásio e isso aqui começa a tocar, é muito foda. Eu simplesmente não tenho do que reclamar quanto à imitação desse jogo. E a segunda coisa mais marcante desse jogo pra mim foi a batalha final contra o Leon, que foi simplesmente muito foda. Apesar do jogo ser muito fácil, essa batalha foi realmente desafiadora. Eu quase perdi. O Leon fez jus em seu treinador mais forte até então apresentado, um verdadeiro campeão. É complicado. Pokémon é uma franquia muito foda, mas a Game Freak simplesmente destrói ela. E simplesmente acabam por desperdiçar muito do potencial que os jogos têm. Eu quero muito jogar Scarlet e Violet pra poder pensar sobre o assunto. Acho que a Game Freak tinha que dar mais tempo pros funcionários trabalharem. Pokémon demanda muito tempo e planejamento pra ser feito, e a quantidade de funcionários não ajuda tanto. Ai ai, Pokémon é muito importante pra mim.
Ele me traz uma vibezinha de infância surreal. Seja sair do reforço escolar correndo às 2 da tarde porque era horário de verão e ia sair um episódio novo no Cartoon Network, ou simplesmente pegar meu 3DS em um dia chuvoso e ficar jogando jogos, ou simplesmente antes de dormir, ligar o ventilador, me cobrir com a coberta e ficar assistindo a primeira temporada. É isso que Pokémon significa pra mim. Muito obrigado de coração por terem assistido até aqui. Se vocês gostam de Pokémon e tem alguma história pra contar, comenta aí, eu prometo que vou ler tudo. E se você me aguentou falar até aqui, se inscreve aí. Até a próxima, tchau.